É, Hoje a gente vai falar de um lance sobre hereditariedade não é sentença. Olha que interessante, né? A gente fala assim, ai, minha família, né? Minha família tem, então eu também tive porque mamãe tem diabetes, porque papai tem diabetes, mamãe teve problema de coração, papai de coração. Gente, então vamos começar aqui a entender que hereditariedade não é uma sentença. E quando a gente fala isso, é possível prevenir. Vai ter casos aí que você já vai tratar a coisa, mas tem coisa que você vai prevenir que aconteça. Então, para a gente falar um pouquinho disso, a gente tem que lembrar o seguinte, que tem as doenças que são genéticas, tem as doenças que são hereditárias e doenças que são congênitas. Espera aí que eu já estou descabelada aqui, tá, gente? Já vou puxando as coisas e tal. Então, quando a gente fala de genética, a gente está falando sobre um distúrbio, um dano no material genético. Aí é um dano, um erro que aconteceu ali no material genético. Quando a gente fala em hereditariedade, que é isso que eu acabei de falar, né? Passou de pai para filho, ou seja, é uma herança genética. Não é a mesma coisa? É quase, tá? É quase. Claro, eu não vou aqui fazer nossa, todas as diferenças disso, mas para vocês começarem a entender que tem diferença sim, tá? E na questão das congênitas, elas são causadas por um acidente, aí é um acidente no gene, tá? Então ele pode ser durante o parto, ele pode ser na hora do desenvolvimento do embrião, como por exemplo pode acontecer no cromossomos, acho que é 21, no cromossomos 21, né? Ali um erro pode levar à síndrome de Down. Então aqui a gente está falando de congênito, mas olha que coisa. Então quer dizer que no cromossomo 21 teve esse problema, então todo mundo da família vai acontecer. Olha, no primeiro momento ela pode ter acontecido, porém não tem a ver com nada da família, gente, não tem. Agora pode virar um registro a partir dali e levar para frente. Olha como é que uma coisa vai tá linkada e ao mesmo tempo elas estão soltas, né? E aí, então, ela passa a ser algo genético. Então, peraí. Então, né, quando a gente tá falando congênito, né? No questão aí, gente, tô dando só esse exemplo, né? Tem aí uma infinidade de coisas. Então, nessa questão do congênito, houve um erro ali no cromossomo 21, síndrome de Down, não tinha na família nenhuma, então não tinha registro. E aconteceu esse erro, né, ali na hora dos cromossomos, né, um acidente, vamos colocar assim, um acidente, e aí passa, a partir de ali, poder ter. Então, poder ter. É sentença, gente? Não é sentença. Agora, para a gente falar isso, tá? Então, é um fator de risco, quando a gente fala hereditariedade, ele é um fator de risco, mas ele não é uma condenação. Hoje, graças a Deus, isso é muito mais claro, né, com tantos estudos, enfim, né, e a gente vai pegar estudos que vai falar sobre alimentação, sobre os hábitos do cotidiano, coisas, fatores ambientais, né? Quando a gente pensa em fatores ambientais, a gente começa então a entender esse processo aí, né, do que é ambiental. Então entra a questão alimentar, claro, vai entrar também, né, fatores de riscos que podem acontecer, né? Agora, por que, vamos dar exemplo aqui, né? Porque eu peguei diabetes, né, uma das primeiras coisas que eu falei aí. Antes até de eu falar disso, tem um estudo que eu achei muito, muito interessante, vários, né? Mas enfim, vou falar desse, que foi mapeado aí os genes de pessoas, né? Pessoas que foram vítimas do Holocausto. E aí tiveram filhos, vieram a geração deles e detectaram que nesses filhos, nessa geração que foi após essas vítimas, né, que veio dessas vítimas, eles tiveram alteração relacionadas a estresse. Olha,
que coisa, né? Então esse pai, essa mãe teve esse estresse, né? Esse horror todo do Holocausto, né? Sobreviveu aquilo e a partir dali os filhos gerados, né? A geração começou a levar esses genes, né? Desse estresse, desse horror que eles viveram e aí esses estudos mostraram. Percebe então que não era algo que existia, cicatrizou o negócio foi traumático, né? Que levou para frente. Agora, vamos lá. Então, quando a gente fala aí do diabetes, por exemplo, aí fica claro, por exemplo, o pai, ó, começou a vir vários que eu já passou aí em consultório comigo. Eles chegam e muitas vezes nem vêm para tratar isso, vêm por um outro motivo, né? E na anamnese eu já sei que essa pessoa tem diabetes, né? Diabetes 2, principalmente, tá? O diabetes 2. Então, o que acontece, né? Eu vou tratar, não sei o que lá. Ah, não, porque minha mãe tem diabetes. Então, somos 5 filhos e 4 têm diabetes, né? Porque é hereditário, né? Então, tem uns que já têm filhos, né? Então já é a primeira geração, já está na segunda, a primeira tem, segunda já tem, e já está na terceira e tem também, né? Então, viu, é genético, é hereditário e tal. A questão está que ela me relatou que tem 5 irmãos e 4 tiveram um não. Se for fazer um estudo, vai descobrir que, e tem estudos que comprovam isso, tá? Que nessa geração, nessa primeira geração, que gerou a segunda geração com 5 filhos, os 5 filhos têm um traço. Ele tem um fator de risco, todos eles, tá? Foi levado para frente. Então, um fator de risco, mas um não desenvolve. Por que esse um não desenvolve? Agora entramos na nossa praia aqui, que é o que a gente estuda muito, que a gente foca muito no método PES que falam. A origem, o porquê que está daquela forma, tá? Existe um histórico, existe uma história pregressa atrás disso tudo. Existe como viu a vida, como interpretou, como sentiu, como viveu, aquelas informações que foram acontecendo do lado de fora, né? As informações do lado de fora, tudo aquilo que a gente vive no externo e como ele reflete no nosso interno. É aqui no interno que a coisa vai mudar. Então, se a gente fala, por exemplo, de uma família onde a mãe diabética, às vezes é o pai e a mãe e tal, e só esses 4 filhos tiveram e o outro não, quando a gente vai analisar o comportamento que cada um tem diante da vida e como ele se manifestam com a vida, a gente começa a entender o que foi que eles aprenderam emocionalmente para interpretar a vida deles. E aí tem um lá que não pegou esse jeito de viver. Ele até começou daquele jeito, mas ele foi entendendo outras coisas e ele começou a fazer de um outro jeito. Então, por exemplo, quais são esses jeitos, né? Vamos colocar assim, controle. Diabetes tem a ver com controle, né? Controlar. Tanto que, né? No diabetes tudo é controlado, né? Até para poder controlar a diabetes, tudo controlado, alimentação controlada, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Tudo controlado. Então tem a ver com controle. Um controle que ele pode levar para a diabetes, ele pode levar para outras patologias quando combina-se com outras coisas, tá, gente? Não é um evento único, combina com outras coisas. Então quando a gente fala de diabetes, a gente fala do pâncreas, se a gente fala do pâncreas, a gente está falando de um cara controlador. Tá? Que não pode perder o controle. Por exemplo, ó, já vou linkar com uma outra coisa. Uma pessoa que tem síndrome de pânico. Pessoa que tem síndrome de pânico, ela tem medo de perder o controle. Quem está envolvido fisicamente? O pâncreas de novo. Então a pessoa não tem diabetes, mas ela desenvolveu aí uma síndrome de pânico. Porque ela tinha muitos medos guardados também. Nossa, gente, eu começo a falar de uma patologia, eu entro na outra, daqui a pouco eu descrevo a outra também. Meu Deus do céu, vamos voltar, que senão eu vou pulando para outra por causa do controle. Eu vou dar mais ou menos uns 5 exemplos de combinação que pode ir para uma patologia, para outra, tá? Inclusive artrose. Olha que doido, artrose tem a ver com controle. Pressão arterial, pressão alta, né? Hipertensão. Tem a ver com controle.
a gente está falando de diabetes, tem a ver com controle. Mas para onde cada coisa vai jogar é que vai mudar, porque daí não é só um componente, são outro que liga com o outro. Aí eu estou falando para vocês sobre elo físico-emocional. Então essa pessoa foi criada no controle, tá? Onde, né, não pode fazer um xixi fora do pinico, né, tudo muito cobrado, tudo muito exigido, tudo muito, tem que ser muito daquele jeito que a mãe, né, vamos falar, né, o diabético, daquele jeito que ela acha que é correto, que é certo. Nossa, que mãe que não tem isso, tem a maioria tem isso, mas é um negócio muito mais elevado, tá, gente? O negócio é muito mais elevado. E essa pessoa, de tanto controle, ela vai perdendo a alegria das coisas, ela não consegue curtir as coisas. Ela faz tudo aquilo, mas ela vai perdendo a doçura das coisas, ela vai perdendo a graça das coisas, ela sente uma solidão muito grande nesse universo na onde ela imergiu. E aqui diabetes acontece, principalmente diabetes 2, tá? E eu vou falar dele, senão a gente vai de novo abrir muitas caixinhas aqui. Essa pessoa, com a constância disso, começa a ter aí um problema na glicemia, ela começa a sorrateira às vezes, né? E aí o pessoal vai falar assim, mas olha que interessante, né? A diabetes muitas vezes também, a pessoa num processo, ainda quando ela está no processo, ela pode ficar com excesso de peso. E vai ter momentos que ela vai ter muita queda de peso também, tá, gente? As duas coisas são verdadeiras, tá? Então tem um momento de estar fora, sempre num peso fora, ou seja, sempre gordinho, e também tem momentos de crise que a pessoa ela vira um palito, enfim, e muita água, toma baldes de água, tá, gente? Então tem essas diferenças. Então vamos lá. É muito interessante na questão do diabetes que a pessoa, inclusive, ela tem que controlar a alimentação dela. Aliás, eu não vou entrar muito, tá, gente? Até porque eu tenho que ter um certo cuidado aqui para falar. Na questão de alimentação, muito da alimentação que é direcionada para o diabético aqui no Brasil é totalmente errada, tá, gente? Meu Deus do céu, pesquisem muito, porque é muito errado, que na verdade não controla diabetes coisa nenhuma, tá? Mas enfim, eu sou a favor aí de alimentação cetogênica, que tem grandes, meu Deus, tira realmente a pessoa da onde ela está. Agora, imagine fazer uma dieta cetogênica e você ser tratado pela reflexoterapia, aonde você vai trabalhar nas emoções envolvidas. Gente, é o melhor dos mundos. Então vamos lá. Aí essa pessoa, né, na questão do controle, tudo que ela come tem que ser pensado, tem que ser não sei o que lá, e ela começa, vocês podem perceber que elas têm uma fome fora meio que do normal. Tem o lado lógico, não pode comer doce, e tudo aquilo que a gente não pode, nossa, né, a escassez é um negócio sério no ser humano, tudo que não pode eu quero, claro que tem esse gatilho aí no meio. Mas tem também da questão dessa célula estar muito mal alimentada, não entra a insulina lá. Então, gente, essa pessoa tem essa necessidade, é um negócio muito sofrido. E ela não tem, ela já perdeu a alegria, então ela vai tentar descontar isso na comida, nos outros prazeres que não são aqueles que ela mais consegue dar para ela mesma, ela curtir, ela achar bacana. É uma pessoa que às vezes vê mais negativo as coisas, tá todo mundo vibrando, achando legal, também vibra, mas não é a mesma coisa. Ou se dá no meio da vibração fala assim, ai, mas eu não sei, eu acho que, não sei, parece que esse negócio tinha que ser um pouquinho melhor assim, sabe? Não consegue se entregar. E é uma solidão dentro dessa percepção. Agora imagine você sendo criado, ouvindo, sentindo, cheirando tudo isso de alguém que te cria, que os nossos criadores são semideuses, e aí você cola aquilo lá dentro de você. Aí tem um traço lá no genes que já veio carregado. Aquilo ele só faz assim, ó, flup. Ele abre, aquilo abre e a pessoa passa a ter também.
E aí um dos filhos não vê dessa forma, ele conseguiu ele mesmo de algum jeito perceber a vida de outra forma, foi procurar formas de olhar de outro jeito, negou aquele jeito que foi criado, né, que não lhe serviu, e aí não vai desenvolver. Então vamos lá, então se na reflexoterapia, né, no método Pesquifalo, naquilo que a gente fala do raio-x, né, elo físico emocional, a gente consegue fazer um raio-x do pé. Então muitas vezes a gente vê antes da coisa estourar. A pessoa está caminhando, o pé já está falando, ela está caminhando para estourar uma diabetes aí, ela está caminhando. Né? Inclusive a pessoa nem sabe ainda, e é muito interessante que às vezes a pessoa vem numa primeira vez e naquela semana ou naquele mês, um pouco antes ela foi e fez uma bateria de exame, descobriu que a glicemia dela em jejum já estava 100. Ou seja, 100, meu Deus, você já está passando a barrinha. Então eles já vão falar sobre pré-diabético, né? E a pessoa nem imaginava aquilo e elas falam, né? O pé já estava avisando. Aliás, ele avisa antes até de chegar nessa medição de ser 100, tá? Porque o comportamento já está instalado. Ela já faz daquele jeito, o comportamento já é aquele. Então, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E aí a gente consegue o que? Antes de acontecer, a gente já consegue fazer um raio-x. E quando a gente leva essa pessoa a uma outra estrutura, conheça a ti mesmo, que isso não serve, que isso aqui pode ser diferente, ela muda essa chave aqui, pronto, gente, você preveniu, você ajudou aquela pessoa a não embarcar naquela patologia que já estava na cara do gol, tá? E às vezes são pessoas que ainda estão um pouquinho longe de acontecer isso e a gente consegue identificar pelas emoções, mas que dali a alguns anos aquilo pode explodir na cara dela, né? Não vai ser logo, mas lá na frente. Então a gente pega antes, a gente previne, a gente já consegue arrumar antes da coisa estourar. Mesma coisa para doenças coronárias, por exemplo, né? Vai caber aí, meu Deus do céu, né? Quantas pessoas falam assim, não, mas é que na minha família, né, tem problemas cardíacos, então não sei o que lá. E quando você vai ver, também entra novamente a questão da postura, da interpretação de vida, aquilo que você aprende, aquilo... Gente, quando eu falo isso, é simples. Eu não estou falando que é fácil. Não é fácil uma pessoa que foi estruturada de um jeito há muitos anos, ela cair todas as fichas de uma vez. Mas quando você começa a trazer para ela e você vai dando os estímulos, você vai arrumando pelo sistema nervoso, gente, aí a coisa anda que é uma beleza, aí a coisa vai. Então, criado por uma pessoa também que, né, que tem um estresse muito acumulado, é uma pessoa que faz muito, exige demais dela, ela atinge um alvo, ela nem vibra com aquele alvo e ela já inventa um outro objetivo, que é legal tudo isso, né? Essas pessoas, né? Por isso você vê muitos empresários tendo aí problemas de coração, né? Porque envolve essa sensação como se ele nunca aprovasse totalmente aquilo que ele faz. Então tem uma baixa autoestima envolvida aí nas questões coronárias, né? Porque nunca é o bastante um nível elevado, constante de estresse. E aí vai para isso. Agora, você criado por uma pessoa assim, que pode, que você vai vendo esse ritmo e vai aprendendo também. Então, se tem aí um traço, pode desencadear. E vai ter pessoas que vai desencadear sem nem ter traços aí na família, que você vai fazer vai vasculhar geneticamente e não tinha aquele traço para que pudesse justificar. Então veio da onde? Veio da interpretação emocional, da forma como ela entendeu a vida, como ela não ressignificou os traumas. E aí sim, a coisa acontece. A mesma coisa com os rins, né? Quem assistiu aí minha live falando sobre o sistema urinário, sabe, né? Eu falei sobre o medo vai estar envolvido aí nos rins. Vou até usar um exemplo, né? Eu falei do Holocausto.
Mas vou usar um exemplo de... Gente, tem vários exemplos, tá? De pessoas que eu tratei e que tinha a ver de um comportamento familiar. Por exemplo, uma pessoa que eu estava tratando tinha a ver com um problema de sistema urinário, né? Era um problema, ou seja, de medos muito constantes. E o que acontecia com essa pessoa? A mãe desta pessoa era uma pessoa traumatizada, por exemplo, coisa simples da gente, olha, uma pessoa traumatizada com um trovão. Não podia ouvir trovão. Gente, tem consultório, você vê de tudo. Trauma é trauma, gente. Trauma é trauma. Eu já trabalhei traumas de bexiga de festa de criança, tá? Porque foi estourado bexiga perto de uma criança, traumatizou num nível que essa criança chegou para mim já com quase 15 anos, já era adolescente e não conseguia ir em festa nenhuma por causa de um episódio. Então, essa mulher, ela já estava com problemas renais, a mãe tinha problemas renais seríssimos, alguns irmãos dela também, ou seja, genética e tal, enfim. Essa mãe tinha, vou usar esse exemplo, tá? Tinha um medo absurdo, né, do trovão. Começava um trovão, para vocês terem ideia, ela entrava embaixo da cama. Então imagine você criança, seu semideus, porque mãe, pai, né? Eu tô falando das coisas comuns, tá, gente? Porque tem mãe e pai que misericórdia, a gente sabe disso. Vamos pros comuns, né? Dos comuns da vida. E essa mãe que para aqueles filhos é um porto seguro, é o semideus, quem sabe mais? É a mãe, né? O pai, enfim, né? E ela do nada, um trovão, essa mulher simplesmente começa a gritar, desparafusa e entra debaixo da cama, debaixo da mesa, debaixo de qualquer coisa. Ela relatou para mim que até dentro do guarda-roupa. Então, aquilo para criança é um negócio que vai virando um monstro. Agora, essa mãe era a única coisa que ela tinha medo? Não, esse era o gritante, né? Não tratei essa mãe, mas enfim, né? Alguma coisa aconteceu para ficar desse jeito. E as coisas foram acontecendo. Então, afetou os rins também desta pessoa que eu tratava. Agora, ela tinha medo só do trovão, no nível, nem ela não precisava se esconder igual a mãe, mas também tinha medo. Bastante medo. Mas era uma pessoa medrosa. Medo, ela tinha medo de tudo. Ela tinha medo de perder o emprego, ela tinha medo do relacionamento, ela tinha medo de ir não sei na onde, ela tinha medo de não conseguir pagar as contas pagando, tá? Pagava todas as contas dela e ainda sobrava dinheiro, mas ela tinha medo de não conseguir guardar dinheiro, ela já tinha dinheiro guardado. Ela tinha medo de não pagar as contas dela eram em dia. Ela tinha medo de ter uma briga no relacionamento, o relacionamento estava tudo certo. Ela tinha medo de uma viagem, porque ela podia acontecer alguma coisa na viagem que não fosse boa, entendeu? Olha como um trauma, algo que fica, começa a interferir em todas as outras coisas que está tudo bem. Ela está com medo de coisas que são conhecidas e que está tudo bem. Né? Já trabalhei com empresários que a empresa está bem, está tudo bem, está tranquilo, um problema renal terrível, porque tem medo que as pessoas, quem está trabalhando com ele, não faça o melhor, que ele não faça o melhor e tal. Foi para o renal. Poderia ter ido para outras doenças de controle, porque também tem um controle. Percebe quando uma coisa vai ligando com a outra? Se eu ligar pâncreas com o rim, se eu ligar com o coração, não sei o que lá, pode ser uma outra patologia. Assim como a tireoide, né? Vocês também viram lives aí minha da tireoide, né? O pessoal até comentou bastante que, né, numa criação de muita insegurança, e olha que coisa, pode ser que essas pessoas que criaram essa pessoa que tem um problema de tireoide nem tem problema de tireoide, mas passou insegurança na forma de criar. E como que é uma insegurança na forma de criar? Até mesmo muita exigência cria-se também insegurança, porque ele é tão vigiado, ele é tão aplaudido, ele é tão acompanhado, ele é
tem tantos pais, tem tanto a pessoa ali com ela, falando onde que tem que pôr, como é que tem que tirar, como é que faz, como é que não faz, tá lá aplaudindo o filho, amo o filho loucamente, o filho é maravilhoso, porém tudo tá fazendo, guarda o brinquedo, mas guarda o brinquedo assim, olha, o melhor é assim, filho, assim não, assim é melhor, assim, assim, olha, não sei o que lá, a gente vai não sei na onde, mas aí você põe assim, aí você faz assado. Já viram isso? Então, como que a pessoa arrisca no momento que ela está aprendendo a ter autonomia, porque o ser humano ele vai ter que aprender a ter autonomia, ele não tem. Então, ele acha que nunca é suficiente para ter essa autonomia. E aí pode vir a questões da tireoide, tá, gente? Percebe, então, que esse lance de que, olha, é que é hereditário e vira uma sentença? Não é uma sentença. Existe um ambiente, existe uma interpretação, existe a forma que você vê a vida, aquilo que você repete, aquilo que você entendeu que é verdade. Como é que você pode falar de uma pessoa com diabetes, por exemplo, que é todo esse controle, todo esse jeito, ele viveu assim, ele viu assim, transformou assim, já tá com a diabetes, você fala assim, agora muda tudo. Ele vai ficar assim, muda de que jeito? Qual jeito? Então entra aqui a reflexo, para que a gente possa dar os estímulos corretos em órgãos corretos, para que tenha esse elo físico-emocional, porque a pessoa consiga reconstruir para esse novo, porque ele não conhece esse novo. Ele pode até ver, mas ele não tem a percepção. É a mesma coisa, né? Alguém chegar para mim, eu não falo alemão, e chegar para mim, converse comigo em alemão. Eu vou falar, não dá. Eu não tenho esse conhecimento aqui dentro. Esse mundo da língua alemã eu não tenho como eu desenvolver ela. Então a emoção também. Então eu vou ter que aprender o alemão para eu poder falar com você. Então eu vou ter que aprender uma nova forma de ver a vida, sentir, ver, interpretar, ressignificar, para que eu possa fazer mudanças da minha percepção da vida.